bom demais estar de volta a essa casa. Como a Matheus falou, desde a parte da tarde, trabalhando essas questões da sexualidade, que são tão importantes na nossa vida material e também espiritual, e poder sentir a energia que tem dentro dessa casa abençoada, que traz para a gente tanta renovação, né, estímulo para continuarmos no caminho do bem. Pois, vou projetar? Nosso tema da noite é um tema que está baseado no livro de Andrei Moreira, Espiritualidade, Homossexualidade sobre a Ótica do Espírito Imortal, e também no livro da publicação da CELD, chamado Além do Rosa e do Azul, que tratam ambas as obras de uma forma mais científica a respeito do fenômeno da orientação sexual, que diverge da maioria do Ocidente, que é a questão da heteronormatividade. Então, para a gente poder conversar um pouquinho mais a respeito do que a ciência e também a doutrina falam a respeito dessa característica da orientação sexual humana, uma vez que a Organização Mundial de Saúde já identifica 3 comportamentos sexuais que são considerados saudáveis para a nossa espécie, que é a homossexualidade, a heterossexualidade e a bissexualidade. Então, ter uma orientação sexual hétero, homo ou bissexual não é característica de valor enquanto valor moral. Não se é mais ou menos digno dependendo do objeto do meu afeto, e sim aquilo que eu faço a partir da minha orientação sexual. Então, se eu uso a minha sexualidade para usar de forma hedonista, só buscando prazer físico, passando por cima dos sentimentos dos meus parceiros, passando por cima da sensibilidade dos meus companheiros, utilizando de forma pérfida a minha energia sexual, eu, independente de ser homo, hétero ou bissexual, eu estarei equivocada e em contradição com as leis divinas. Então, em função disso, a gente traz uma reflexão a respeito de uma forma de amar que inclui o sexo, o gênero idêntico àquele que eu reencarnei. Lembrando a todos que o espírito imortal não tem sexo. Nós precisamos encarnar, ora como mulheres, ora como homens, para aprendizado e para a evolução espiritual. Em função disso, é importante que eu tenha experiências como mulher, experiências como homem, e entre um momento e outro pode haver necessidade também de que o espírito tenha a necessidade de viver experiências homossexuais. Então, é tudo ferramenta pedagógica para o aprendizado e a evolução humana, do espírito humano, que neste momento se encontra numa determinada configuração de personalidade para o aprendizado, para que ele possa aproveitar a encarnação para trabalhar questões que ainda estão pendentes com a lei e com os nossos irmãos. Então, para a gente só ter o conceito do que a gente está falando, são termos muito novos, por isso as pessoas ainda se confundem, principalmente em relação às questões de gênero, né? Hoje mesmo à tarde eu perguntei para os nossos jovens quem tinha, durante sua formação escolar, tido pelo menos uma aula sobre sexualidade, não sobre aparelho reprodutor, né? Sobre sexualidade. Falar sobre primeira vez, falar sobre masturbação, falar a respeito dos desejos, né, que a gente tem, sobre o uso do motel, o uso dos brinquedos sexuais, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E somente né, teve esse tipo de instrução e foi na 4ª série. Inclusive ele disse que foi traumático. Imagina, uma criança de 4ª série que nunca ouviu falar a respeito de sexualidade, receber um projeto desse realmente é um divisor de águas. E o que a gente observa, né, eu sou palestrante de sexualidade há mais de 20 anos, antes de ser espírita eu já trabalhava com a questão da sexualidade, e a gente observa que realmente as escolas não falam muito disso. Quando falam de forma truncada. A parte da homoafetividade normalmente fica para trás. Então,
Homoafetividade é a relação afetiva, como o próprio nome diz, entre pessoas do mesmo sexo, que hoje, graças aos avanços sociais que nós temos recebido, né, como coletividade, pedem o reconhecimento dos seus direitos e que eles possam casar. O que essas pessoas desejam é o direito de casar. Se tanta gente correndo num compromisso, o povo quer casar, gente, vai entender. Então, em função disso, eles querem poder realizar as questões de direito, principalmente na questão de direito financeiro. Muitos desses casais são excluídos da família, sofrem a violência da exclusão familiar, quando assumem a sua homossexualidade, compõem o casal, né, ou a família homoafetiva, e quando um dos dois desencarna, a família que foi ausente ou mesmo agressiva durante toda a vida daquele indivíduo volta a exigir o direito de herança. E ao companheiro ou a companheira que viveu a vida com esse indivíduo que desencarnou, fica sem direito a nada. Então, uma das questões que se trabalha no reconhecimento da união homoafetiva vem também em relação a isso. Resguardar direitos legais do parceiro ou da parceira que está formando essa família junto com o seu companheiro ou companheira. A homoafetividade indica a presença de um vínculo amoroso, ou seja, não é apenas a questão sexual. Nós temos uma visão muito equivocada e, de uma certa forma, deturpada em relação à homossexualidade, uma vez que no Brasil o movimento LGBT, que é gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis, eles são normalmente fomentados pela indústria do entretenimento. A indústria do entretenimento tem aquela necessidade para poder lucrar que a pessoa sempre esteja na festa, sempre esteja na balada, sempre esteja consumindo bebida alcoólica e outros tipos de substâncias que são vendidas nas suas festas, nas suas raves, nos seus encontros, inclusive fazendo turismo, né, a hotéis e a empresas de turismo especializado em levar o público LGBT para esses encontros. A essas empresas, a esses interesses, não é legal que o homossexual case, constitua família, contrate, né, um pacote de filme e fique em casa comendo pipoca, cuidando dos filhos ou dos cachorros, enfim. Interessante para essa indústria que as pessoas estejam na rua, na balada, de preferência sem vínculo afetivo com ninguém, com uma desculpa de que você precisa curtir a vida e só se dá para curtir a vida fazendo sexo. Então são muitas mensagens subliminares que a gente e o próprio público, né, homossexual recebe e que em função disso tira a dignidade da pessoa humana. Em função disso as pessoas acham que o homossexual ele é obrigatoriamente promíscuo, ele é obrigatoriamente pedófilo, ele é obrigatoriamente depravado, ele depende de um heterossexual para poder se satisfazer sexualmente. Então ele é uma ameaça à família tradicional brasileira, se é que existe isso em pleno século XXI. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender: um homossexual não conseguirá nunca uma relação sexual com um heterossexual. Nunca. O máximo que ele vai conseguir é uma relação com um bissexual ou outro homossexual. Quem é heterossexual não consegue ter relação com alguém que seja homossexual, com alguém que seja do mesmo sexo. Então a pergunta normalmente quando eu falo a respeito disso mas se o cara é ativo, ele só penetra no outro homem. Filho, teve uma ereção com outro homem? Quem te enganou? Você é homossexual. Ou no máximo bissexual, se você também conseguir ereção com mulheres. Então, muito está atrelado à questão do poder. E para o homem, principalmente para os machistas, a questão da atividade, ou seja, de ser quem está penetrando, faz com que ele tenha mais poder sobre aquele que é penetrado. Por isso, muitas das vezes, as mulheres, esse mesmo machismo faz com que nós, mulheres, sejamos vistas como incapazes. Hoje, no Oriente, está se discutindo se a mulher tem capacidade cerebral para aprender alguma coisa, tanto quanto o homem. Coisa que no Ocidente a gente já conseguiu, né, superar há muito tempo. Agora que eles estão discutindo se é possível
que a mulher possa fazer uma faculdade. Porque para eles, e para nós ocidentais, há algum tempo atrás, era impossível acreditar que uma mulher pudesse fazer a faculdade, porque ela não tinha capacidade para isso, uma vez que o nosso cérebro é menor do que o cérebro masculino. É verdade. A mulher tem 3 trilhões de neurônios a menos que o homem. Tem que ver as caras dos meninos aí, ó. Falei, você é maior. Pois é. A diferença é que a gente tem um corpo caloso, que é uma estrutura neuronal que fica entre os hemisférios, falei até sobre isso hoje mais cedo, que é 30% maior que o do homem. Ou seja, a nossa conexão entre os 2 hemisférios ela é muito maior e muito mais rápida. Seria como se o homem tivesse aquele DDR3 como processador e a gente fosse o Intel Core i7 8ª geração. Com licença, tá? A gente processa mais rápido e mais coisas. Então, é fácil a gente pensar isso. Há exceções, obviamente, mas quando o homem se concentra, ele se concentra muito numa coisa. Porque é característica masculina isso. O cara vai dirigir, dificilmente ele liga o rádio. Meu marido é assim, está dirigindo, se as filhas começam a reclamar do banco de trás, ele manda calar a boca porque ele está dirigindo, não pode ter outro barulho. Tanto que o carro dele não tem rádio. Enquanto a gente ouve rádio, discute com as filhas, briga com ele e ainda pensa no que vai fazer quando chegar em casa. Então, existem essas questões que fazem com que as pessoas falem existe o cérebro masculino e o cérebro feminino. Sim, existe. Mas eu posso estar de posse de um cérebro com muito mais neurônios, um corpo caloso menor e ainda assim minha psique, minha personalidade, minha forma de pensar é feminina. Eu aceito o corpo que eu tenho, mas não tenho uma atração física por aquela pessoa que é do sexo oposto. Então eu sou homossexual. Eu posso ter o corpo que não corresponde à minha psique e eu não aceito o corpo que eu tenho. Então eu sou um transexual. Eu preciso fazer uma cirurgia de troca de sexo, porque a relação com o corpo ela é tão disfórica que me atrapalha no resto da minha vida. Então, enquanto eu estiver me sentindo incomodado, eu não consigo produzir, eu não consigo ter paz, eu vivo em dor, porque o meu corpo não corresponde àquilo que eu penso. Esse indivíduo não é considerado homossexual. O transexual ele é um heterossexual que está num corpo diferente do gênero que ele tem psicologicamente. Então não é desse caso que a gente vai tratar. A gente vai tratar daquelas pessoas que se assumem o corpo que têm, estão muito confortáveis com seus corpos, mas o objeto de afeto é do mesmo sexo. Bom, então, antes que alguém ache que vai ouvir palestra onde a gente vai dizer que a homoafetividade é uma doença, quero dizer a vocês que não é. É do capeta? Bom, espírita que ainda acredita ao capeta, recomendo voltar às obras kardecianas e principalmente ao inferno. Né? Não existe capeta. Capeta é o nosso irmão em evolução que está mais atrasado, mais atrapalhado que a gente. Esperamos nós, né? Que a gente já esteja num patamar um pouquinho melhor. Quando a gente estava nessa situação, a gente teve que nos desse o braço, desse a mão e nos ajudasse a evoluir. O que cabe a nós agora, que estamos em melhor situação? Ajudar esses nossos irmãos que estão mais atrapalhados a também chegar o momento deles de serem florzinhas de Jesus igual a gente é hoje. Hoje nós somos florzinhas de Jesus, queremos o bem, queremos o paz, queremos o belo. Mas no passado, infelizmente, não éramos assim. Então temos questões ainda a resolver todos nós. Vamos imaginar, foi feita uma pesquisa a respeito do que poderia acontecer na época que ainda estava se discutindo o direito do casamento homossexual. Várias pessoas deram sugestões e chegou-se a uma conclusão. Está em branco, eu já vou mostrar para vocês qual foi o resultado. Mas as sugestões foram: haveria uma guerra atômica, né? Porque qual é a resposta, qual é a justificativa disso? O Islã, né, os países muçulmanos não aceitariam que o Ocidente liberasse o casamento homossexual, e em função disso poderia haver uma guerra nuclear. Bom, em algumas cabeças é possível que isso realmente fosse uma possibilidade. Segunda possibilidade é o apocalipse. Jesus ia ficar fulo da vida, porque a gente não fez o que ele mandou. Se alguém achar em algum momento na Bíblia, em qualquer lugar que seja, que Jesus mandou a gente ser heterossexual, por favor me avise, porque eu já virei de frente para trás, de trás para frente. Não tem nada a respeito disso de forma explícita dizendo que a homossexualidade é algo errado.
Mesmo quando Paulo fala sobre as questões da ilha de Lesbos, ele não estava falando das lésbicas, ele estava falando sobre a sodomia que acontecia entre humanos e animais, onde humanos estupram seus irmãos menores que não têm consciência e não têm como se defender. Era isso que Paulo falava, por isso a gente precisa estudar história quando vai estudar a Bíblia. Se a gente fica só no contexto, no relato bíblico, a gente perde a questão histórica, a gente perde a questão de contexto, de realidade, para poder entender realmente a mensagem que foi passada. Uma outra possibilidade é que as famílias seriam destruídas, porque as pessoas acreditam que o homossexual vai destruir uma família heterossexual. Não vai. Quem vai destruir uma família heterossexual é outro heterossexual, porque homens e mulheres têm amantes, homens e mulheres heterossexuais também. O que acontece quando eu tenho um casamento heterossexual em que um dos cônjuges sai desse casamento para assumir uma relação homossexual é que ou esse cônjuge é bissexual ou ele sempre foi homossexual e tentou se heterossexualizar para poder agradar a pai, a mãe, a Deus, enfim, alguém, e se impôs uma mentira. Ou ele vivia de forma, com o parceiro de gênero oposto, mas depois se apaixonou por alguém do mesmo sexo e é bissexual. Porque vou repetir, vou reforçar, quem é heterossexual não tem relação com quem é homossexual. No máximo, eu tenho que ser bissexual para poder ter uma relação com alguém do mesmo sexo que o meu. Bom, haveria a possibilidade de derretimento das calotas polares. Isso tudo foram possibilidades que as pessoas entrevistadas na rua de 3 grandes capitais do nosso país deram como possibilidades para a consequência do casamento homossexual. Derretimento da calota polar. Eu queria saber como. Se ainda fosse congelamento, a gente ainda pensa, não, de repente a pessoa calculou que seria muita frescura e ia congelar o negócio. Talvez. Mas derretimento, porque vai ficar muito quente? Também pode ser. Mas enfim, coisas que não têm cabimento, que só reforçam o nosso preconceito, a nossa falta de instrução a respeito do caso. Bom, a cor não corresponde a nenhuma. Qual é a consequência de se liberar o casamento homoafetivo para a nossa sociedade? Olha que coisa incrível. Os gays se casam. É incrível isso. O que vai acontecer com a minha vida se o meu vizinho resolveu casar com o namorado dele? Eu vou ter um casal de vizinho que provavelmente vai me dar menos problema, porque como os dois estão bem, não vou precisar ficar vigiando a minha vida. E quando eu precisar de ajuda, eu tenho um casal que está à disposição, para a gente poder se ajudar. Então a gente precisa parar. Todo mundo fala, quer se meter na minha vida, paga as minhas contas. Bom, eu não estou pagando nem a minha, que dirá, não posso nem me meter na minha vida, que dirá na vida dos outros, e a gente vive julgando e falando e trazendo, mesmo no inconsciente coletivo, muita dor para o meu irmão. Por mais que eu acho que eu não sou preconceituoso, ao emitir uma palavra, ou uma frase, ou uma piada de duplo sentido em que eu deprecio o meu irmão, eu estou incutindo dor em outra pessoa. Jesus disse que até quem falar raca para o seu amigo, para o seu irmão, vai ter que responder por isso. Raca seria você virar e dizer, miga sua louca. Mais ou menos isso. Imagina quando eu digo, migo, você está todo errado. Porque eu acho, eu como criadora do universo, eu que criei todas as leis, eu sei de tudo, sou aí Deus me passou a chave, o guardião das leis infinitas, sou eu que vou dizer para você como você tem que agir. Esse é um grande problema na nossa convivência social. A gente quer diversidade, mas a gente não sabe lidar com ela. Muito fácil ver isso no Facebook. Seja na época de eleição, seja agora na discussão do STF sobre a liberação do aborto até os 3 meses de gestação, quem não pensa como eu, quando eu me posiciono, passa a fazer discurso de ódio uns contra os outros. Eu estou sofrendo um bocado para poder lidar com o meu Facebook entre os meus amigos, não comigo com os amigos, mas entre os meus amigos, entre si, que um está chamando o outro de vaca, de demônio, enfim, estão se brigando por conta de uma questão que é para a gente debater, que é para a gente argumentar, e a partir daí ninguém quer ofender ninguém, e sim termos um debate saudável para a partir daí a gente poder tirar as nossas conclusões
baseados em informações que sejam realmente legais. Bom, foi feita também uma pesquisa em 2012, veio a público em 2014 e foi um escândalo em relação ao estereótipo feminino e masculino, o que mostrou para a nossa sociedade o quanto nós ainda somos extremamente preconceituosos em relação a isso. Como estereótipo heterossexual, coloquei um ator, né, de fora, que eu gosto de Crepúsculo, fazer o quê, né? E ele tem bem o jeito do machão, né, do macho da espécie. Então, foi perguntado para homens e mulheres quais seriam as principais características de homens e mulheres para ser considerado normal na nossa espécie. 23 cidades, se eu não me engano, de grande porte, e 2 de interior fizeram essa resposta. E quando foi se tabelar, né, era o mesmo questionário, com as mesmas características para homens e para mulheres, e foi feito a maior frequência. Para homens, necessitam de mais de uma mulher para se sentirem sexualmente satisfeitos. Ou seja, a nossa sociedade acha que o homem precisa ser um canalha. Ele precisa ter várias mulheres, mais de uma pelo menos, para que ele possa se sentir sexualmente satisfeito. Pergunto eu aos meninos presentes, dá conta de uma mulher, ainda mais hoje, né, que a mulherada anda um pouco mais fora da curva que o normal, que a gente está cada vez mais louca, porque tem que dar conta de um monte de coisa. Dá para você ter condição de organizar a sua vida de forma equilibrada, de forma saudável, de forma pacífica, com mais de uma? Assim, com uma está difícil, gente. Viver a 2 já é uma loucura, você imagina com mais de uma. E no Livro dos Espíritos nós temos a pergunta sobre a questão da poligamia, não lembro o número da pergunta, mas Kardec faz essa indagação à espiritualidade a respeito da monogamia. O que a espiritualidade achava de você ter vários parceiros, o ideal seria você ter um só. E a espiritualidade, falando do Espírito de Verdade, responde que o ideal é a monogamia, porque ela mostra pra gente a questão afetiva e o amadurecimento espiritual daquele indivíduo. A poligamia normalmente está muito mais ligada à questão do corpo, à sensualidade, do que propriamente a sentimento, mesmo que a lei permita. Felizmente, nossa lei ainda não permite isso, embora os grupos de poliamor estão tentando conseguir liberação para a poligamia, né, no nosso país. A segunda característica mais marcada era que homens gostam de promiscuidade sexual. O pobrezinho do menino que quer só casar e ter filhos, se ele não gosta de promiscuidade, se ele não quer ter várias mulheres ao mesmo tempo, ele é pressionado pela sociedade como alguém que está fora do normal. É o esquisito, ele é o estranho, ele é o maricas, ele é alguém que é tratado de forma pejorativa. Não pode ser delicado. As famílias têm essa dificuldade quando o indivíduo tem esse comportamento um pouco mais doce, como uma ameaça ao poder do macho da espécie. Além disso, não leva um desaforo para casa. Se alguém falar alguma coisa, pisar no seu pé, olhar para sua namorada e você não sair no braço com esse indivíduo, você não é homem. Uma outra coisa que foi falado é que devem sempre impor suas vontades. Depois disso, eles devem gostar de esportes, de disputas corporais e de esportes de contato, de esportes radicais. Outra coisa, precisam de alguém para cuidar das suas coisas. Aquela história de que, mas o menino, o quarto do garoto parece o Titanic depois do naufrágio. Mas é um menino. Né? Meninos são assim. Né? Chega em casa, um tênis em cada cômodo, a mochila fica pelo meio do caminho e o quarto, para que eu vou arrumar minha cama se de noite eu vou deitar em cima dela de novo? E a gente acha que isso é normal. Muita gente ainda acha que isso é normal. A menina tem que lavar louça, o menino não, o menino vai assistir televisão. A gente ainda tem isso na nossa sociedade. Falam alto e são grosseiros. Uma outra coisa, os meninos não choram. E aí quando o homem chora, Deus me livre e guarde. É fraco, é mulherzinha, e como se ser mulher fosse alguma coisa pejorativa. Mas enfim.
não demonstram afeto, principalmente em público. Encontra a namorada, em vez de dizer oi meu bem, meu amor, me abraça e me beija, fala oi cachorro e dá um tapa nas costas. É assim que tem que tratar. Fazem uso de drogas legais, como cigarro e álcool, para se livrarem das suas tensões e angústias. Então, o menino adolescente que não bebe, ele é tratado de forma... Isso a gente vê acontecer na sociedade. O garoto que chega na festa, na balada ou no ambiente onde os colegas estão juntos bebendo, ele diz que quer um suco em vez da cerveja, do ice ou da tequila, ele é massacrado pelos colegas porque acham que é impossível alguém se divertir sem estar alterado com algum tipo de droga. De falar sobre seus sentimentos. Tudo bem, o homem é um pouco mais difícil de falar mesmo. A gente até usou um exemplo hoje mais tarde, mais cedo. Se você tem um casal de amigos seus que foi a uma festa, você pergunta para o rapaz quando eles voltam, e aí, como é que foi a festa? Legal. Acabou a explicação dele. Ele resumiu a festa toda. Aí você pergunta para a menina, e aí, como é que foi a festa? Filha, babado na entrada. 2h30 depois, você já está arrependido de ter perguntado e a gente ainda está dando detalhe da festa, da roupa de todo mundo, das coisas de todo mundo, de como é que as pessoas estavam, enfim. Então, realmente o homem ele é mais pragmático, ele é mais direto quando vai falar. Mas não significa que ele não goste de ser acolhido, que ele não goste de conversar a respeito dos seus sentimentos. Às vezes é difícil para ele conseguir verbalizar isso. Lembra do corpo caloso menor? Um monte de neurônio que tem dificuldade de se comunicar um com o outro? Tem que ter paciência. Mas aos poucos eles vão. Não é que eles não gostem, por causa da dificuldade que tem. Mas aos poucos as coisas vão se acertando. E aí vem o estereótipo feminino, né? Onde você tem a mulher que deve atender às exigências do seu parceiro, independente dela estar de acordo ou não, tem que ser capaz de dar filhos ao homem. Temos muitos casos ainda de quando a mulher é mais velha ou já está na menopausa e arruma um namorado mais jovem, a família é contra. Não porque ela é mais velha, mas porque ela está na menopausa, ela não vai poder dar netos. Ou quando a menina, por algum motivo, é estéril. A gente ainda tem muito disso. Deve se comportar com delicadeza, brandura e meiguice. Acho que vocês lembram do Bela, né, recatada aí do lar, que rolou aí há pouco tempo. Falar em tom baixo e ter bom humor. Que, afinal de contas, mulher na TPM, totalmente pirada e maluca, ninguém aguenta. Sempre estar disposta ao ato sexual, mesmo sem vontade, se o parceiro quer, ela tem que ceder. Isso ainda é visto em muitos casamentos. E me choquei de saber que isso foi muito citado entre os menores de 30 anos. Então, jovens ainda, jovens adultos que pensam realmente a respeito disso. Que ela deve ser fiel ao parceiro. Mas o homem, lembra, precisa de mais de uma mulher para poder se sentir sexualmente satisfeito e ele gosta de promiscuidade. Ter paciência e tolerância para com a natureza dos homens. Ou seja, ela vai ter que cuidar dele, ter uma boa percepção para saber o que agrada ao parceiro, sem precisar que ele diga. Ou seja, além de tudo, a gente ainda tem que ser X-Men e saber ler a mente dos outros para poder estar de acordo. Ser capaz de dar conta de atender às necessidades dos filhos, ser capaz de manter a casa em ordem e fazer economia na despesa doméstica e manter-se bela e jovial, além de não reclamar quando está doente. Eu tive vontade de dar na cara da Sandra Nemberg quando ela anunciou isso, né, no jornal hoje, há um tempo atrás. Quando essa pesquisa veio a público, foi um choque. Se a gente que é heterossexual, que está de acordo com a norma, né, aceita pela comunidade, sofre esse tipo de pressão, o que quem está fora da caixa sofre? Todo santo dia, milhares ou milhões de pessoas que são homossexuais, masculinos e femininos, os bissexuais, os transexuais, ao acordarem, têm que enfrentar um mundo inóspito, extremamente agressivo, que exige deles muita resiliência, muita capacidade de superação e de suporte, de caridade para conosco, que ainda não conhecemos, não entendemos e achamos, por N razões que nos foram impostas goela abaixo, que a gente aceita porque não sabe de onde é que vem, de que todo homossexual é ruim, é promíscuo,
é pedófilo, é alguém que vai usar drogas, é alguém que é dependente, é alguém que é estranho, enfim. Vamos lá? Na pergunta 202 do Livro dos Espíritos, Kardec, ele faz um comentário no final que diz o seguinte: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provações, deveres especiais e oportunidade de adquirir experiência. Mesmo que eu esteja há 1000 anos encarnando como homem, em algum momento eu vou precisar encarnar como mulher, porque o contexto de mulher que vivia há mais de 2000 anos atrás mudou. Não sei se vocês sabiam, diferente do que mostra as novelas da Record, as mulheres e os homens na época de Cristo não andavam juntos. Mulheres andavam atrás dos seus maridos e não podiam pisar na sombra deles. Então, dependendo da hora do dia, elas tinham que ficar a mais de 4 metros de distância do seu esposo, que não podia pisar na sombra. Homem não falava com mulher em público. Por isso, quando Jesus se dirige à samaritana, é um escândalo. Ela se assusta. Um homem falou com ela, elas eram invisíveis. E não só ele fala, como pede um favor e ainda bate um papo depois, falando da fonte da vida. Então, o que acontece? Jesus tinha discípulas, várias mulheres que seguiam Jesus e que sequer são citadas na Bíblia. Mas há registro delas em vários outros documentos históricos, dentro do Império Romano, dentro dos manuscritos, enfim. Então, aquele que fosse sempre um homem, jamais saberia o que sabem, somente saberia o que sabem os homens, não saberia nunca o que sabe uma mulher. Em Rio das Ostras, eu estive conversando com a juventude sobre sexualidade também, e os meninos me perguntaram assim: mas hoje eu não preciso mais passar para ser mulher, para saber o que uma mulher passa numa menstruação. Eu posso botar um absorvente? Sim, mas você não tem uma vagina para botar um absorvente para saber como é que é. Muito menos cólica. Muito menos o que é você ficar com aquele negócio umedecido, incomodando você o resto do dia. Se você usar travesseirinho, se você usar absorvente interno, o incômodo pode ser pior ou mais confortável, dependendo da mulher. Enfim, não dá para eu saber como a mulher se comporta, como ela pensa, como ela age, se eu tiver um cérebro diferente daquele que tem um corpo caloso maior e menos neurônio para poder funcionar. Então é importante que a gente, em vários contextos sociais, em vários contextos culturais, a gente esteja trabalhando a nossa experiência pedagógica de aprendizagem espiritual. Não interessa qual é a orientação. Deus não está preocupado com orientação sexual. Orientação sexual é o modo como eu uso a minha energia sexual, que é a segunda força mais poderosa do universo. A energia sexual só perde para o amor. Ela só é menos poderosa do que o amor. Então Deus nos concede o amor, quando nos cria, e a sua energia criativa. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, não do ponto de vista antropomórfico. Afinal de contas, Deus não tem mão, Deus não tem braço, Deus não tem boca. Deus não é corpóreo. Fosse assim, seria impossível ele ser onipresente. E ele é onipresente. Ele está aqui conosco hoje. Estamos imersos, como Paulo de Tarso fala, em Deus como peixes estão na água, e Deus está do outro lado do universo visível, que fica a 7 bilhões de anos-luz daqui. Ou seja, se eu conseguisse andar 346 mil quilômetros por segundo, eu levaria 7 bilhões de anos para chegar onde Deus está agora, nesse momento, ao mesmo tempo que Ele está aqui. Dá para ser corpóreo? Não. O legal da doutrina espírita é que ela é extremamente coerente com aquilo que ela prega. Então não dá mais para pensar num Deus corpóreo, num Deus tribal, num Deus que é fiel. Um negócio meio maluco a gente pensar nisso. Mas enfim, cada um no seu momento, nós enquanto espíritas entendemos num Deus cósmico, numa questão de imersão quântica nas energias positivas e negativas que existem no universo, e em função disso a gente vai trabalhar a nossa aprendizagem, o nosso caminho para a luz, usando a nossa energia sexual para o bem, para o belo, para o bom, para a construção de coisas que sejam positivas, que sejam úteis para nós e para os outros. Não há interesse, ninguém vai ter que prestar conta, não haverá, na hora do nosso desencarne, um juiz com a lista enorme dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas dificuldades, esperando qualquer deslize para nos condenar ao inferno com direito a personal capeta para o resto da eternidade.
até porque os capetas evoluem em seres humanos melhores, angélicos, como nós também estamos nessa escala. Já fomos e hoje estamos melhores. Eles agora são mais jovens, por isso mais atrapalhados, e com o tempo vão evoluir como nós. E a homossexualidade, né? Através do processo cultural, nós definimos o que é ou não normal. Norma. Tá? Não é normal de natural natureza. É normal de norma, culta, aquilo que a gente diferencia de um local para outro. Então, durante muito tempo, somente a expressão daquilo que pode gerar filhos e perpetuar a espécie era considerado como saudável. Logo, aquilo que não pode gerar filhos não é considerado saudável, embora homossexuais sejam sim reprodutivos. O ato sexual homossexual é que não é, mas ele pode usar uma barriga solidária, um amigo que pode ceder o espermatozoide para fazer uma inseminação artificial. Tem uma série de formas que os homossexuais podem ser pais e mães. Inclusive hoje já existem experimentos onde eu posso pegar 2 óvulos e fazer um bebê. 2 espermatozoides ainda não é possível, mas com 2 óvulos eu consigo fazer um bebê filho de 2 mães. Por enquanto ainda não foi feito em humanos, mas em primatas nós já estamos na casa dos 90% de sucesso. Ou seja, talvez estamos no caminho para uma reprodução assistida para as lésbicas, que querem ser mães, mas não querem a participação de uma terceira pessoa no ato de cuidar, de criar, né, esse novo corpo que vai servir para o espírito que vem como seus filhos. Famílias homoafetivas, elas são tão dignas quanto qualquer família, qualquer constituição familiar. Recomendo a vocês assistirem no YouTube, tem um seminário maravilhoso do André Moreira chamado Constelação Familiar, em que ele fala desses novos tipos de família que a gente tem, inclusive a família homoafetiva, que não só é abençoada, como planejada no plano espiritual. Ele conta, o André Moreira, num dos seus, se eu não me engano, no livro Homossexualidade, sobre a ótica do espírito imortal, um caso de uma mãe que aguardou ele terminar o seminário e veio dizer para ele que o filho dela era homossexual e havia cometido suicídio. Por quê? Porque ele dizia para a mãe que ele nunca tinha visto um casal de homossexuais que tivessem envelhecido juntos. Ou seja, ele foi tão bombardeado por essa ideia cruel de que o homossexual é infiel, que ele é promíscuo, que ele não é alguém de confiança, que ele realmente acreditava que não conseguiria alguém legal para que pudesse constituir família. Triste, porque a gente conhece muito, eu, Cláudia, conheço vários casais homossexuais que estão mais tempo juntos, se respeitam mais do que alguns outros casais que são heterossexuais e que um dos cônjuges trai o outro, que um dos cônjuges não respeita e faz a agressão verbal, que faz a agressão física ao seu parceiro ou à sua parceira, enquanto esses casais homossexuais estão aí há 8, 10, eu tenho um casal de amigos que já está junto há mais de 20 anos e agora estão pensando em adotar uma criança. Por que agora somente? Porque agora eles percebem uma receptividade melhor da sociedade para uma criança filha com 2 pais. E olha que a gente tem visto barbaridades, né, acontecendo em função da nossa intolerância. Na verdade, a gente não tem que tolerar. Você não tem que aceitar. Você tem que respeitar o outro. Eu tenho todo o direito de achar, o meu amigo que é protestante, ele tem todo o direito de achar que aquilo é pecado, que aquilo é feio, que aquilo é sujo. Ele não tem direito de dizer isso para o meu amigo quando ele estiver próximo. Eu posso pensar aquilo que eu acho que está de acordo com a minha crença, mas para isso eu preciso estudar a minha crença. Então, como espíritas, nós precisamos estudar o espiritismo e a gente vai ver em Vida e Sexo, de Emmanuel, um capítulo maravilhoso, se eu não me engano, 26, falando sobre a homossexualidade, em que ele fala que os homossexuais precisam ser tratados em pé de igualdade com os heterossexuais. Isso numa época em que ser homossexual era crime no nosso país. Por isso, no Pinga Fogo, Chico Xavier, ao ser perguntado sobre a homossexualidade, deu uma resposta evasiva, porque havia uma equipe do DOPS pronta para levá-lo para a tortura, caso ele se posicionasse francamente a favor dos homossexuais, uma vez que era crime no país ter uma orientação sexual assumidamente homossexual. A identidade, né? Então, como a gente falou, a gente
continua vendo, e a gente ouve muito, mesmo dentro do movimento espírita, algumas pessoas falando que a homossexualidade é uma inversão da heterossexualidade. Não é. Psicologicamente não há uma justificativa, um quadro de sintomas que pudesse justificassem essa questão de ser invertido. E a gente ainda acha que todo homossexual é estereotipado. É a famosa bichinha pipoca, aquela pessoa que fica, ai amiga, não sei o quê. Tem alguns que são assim, sim. Quantas meninas a gente conhece que fica assim também quando encontra as outras? Quantos meninos a gente conhece que tem um trejeito mais afeminado? Quantas meninas a gente encontra que tem trejeitos mais masculinos e nem por isso é fato da sua reflete a sua orientação sexual. Muitos ainda julgam o homossexual como incapaz. Isso por quê? Lá no século XIX, quando começaram os primeiros estudos científicos a respeito da homossexualidade, as pesquisas eram conduzidas dentro de manicômios, ou seja, dentro de hospícios, com pessoas que tinham problemas mentais e que tinham comportamento homossexual. Não havia pesquisa com aquelas pessoas que não estavam internadas em clínicas e que tinham comportamento homossexual. E nem entre aquelas que tinham o comportamento heterossexual, mas estavam na clínica. Ou seja, uma metodologia totalmente tendenciosa que hoje não seria aceita em lugar nenhum. A gente tem, há um tempo atrás, o pastor Silas Malafaia, num programa de televisão, com um artigo na mão, dizendo que foi publicada uma pesquisa que mostrava que crianças criadas por pais homossexuais eram menos capazes de serem felizes. Eu fui atrás desse artigo e descobri que o artigo foi fomentado, ou seja, foi verbalizado, pagaram para a pesquisa ser feita vários empresários do cinturão da Bíblia do sul dos Estados Unidos. Ou seja, foi contratada uma empresa para fazer uma pesquisa através de uma verba que não era isenta de imparcialidade, que não era imparcial. Então, da mesma forma, eu tenho um monte de artigos que são publicados hoje em revistas que não têm qualificação, como foi esse o caso, que dizem que o aquecimento global é uma ilusão. Mentira, não está acontecendo nada. Que tem também artigos publicados dizendo que a AIDS não mata, é uma mentira. Que o que mata é o coquetel que você toma tentando prolongar a sua vida. Existem artigos científicos publicados por pessoas que têm titulação, mas que não têm reconhecimento da comunidade acadêmica. Então, por isso, a gente tem que, antes de sair por aí compartilhando coisas, observar a nossa origem daquele conhecimento. Senão, a gente propaga sofismas. O que é um sofisma? Sofisma é um monte de informação verdadeira que eu uso para contar uma mentira. Querem ver? A gente teve um político, um líder social do século passado, que conseguiu fazer o seu país sair de uma situação realmente muito difícil economicamente e ser considerado uma das maiores potências do Ocidente. Esse líder também foi alguém que fomentou e criou normas de segurança do trabalho que até hoje são utilizadas por várias empresas do nosso planeta. Através de um programa social que ele desenvolveu, a maioria da população pobre pôde ter acesso ao seu primeiro carro, que ainda hoje é comercializado como um dos que tem uma mecânica mais fácil, mais barata e que é mais resistente, né? E por isso é um carro que atende bem a classe social mais pobre. Era uma pessoa que ia todo domingo à igreja, que comungava e que foi um dos maiores protetores da vida animal do nosso planeta no século passado. Isso tudo é realidade. Estou falando de quem? Hitler, o monstro do Holocausto. É um sofisma. Se eu só olho por um ângulo, a gente vai ter dificuldade de ver a realidade tal qual ela é. E aí eu posso criar e manipular a informação para que apenas um grupo seja beneficiado, no caso, os heterossexuais, enquanto os homossexuais são vistos como o inimigo, ou a característica a ser
combatida com unhas e dentes, inclusive famílias expulsando seus filhos de casa. 26% dos homossexuais dos Estados Unidos, jovens homossexuais, são expulsos de suas casas por seus pais, porque não conseguem entender e aceitar a homossexualidade. E aí o que acontece? Esses meninos e meninas que estão indo para a rua não têm como se manter, e aí vão acabar na prostituição, vão acabar no consumo de drogas, vão acabar perdendo a sua dignidade. Essa, infelizmente, ainda é a visão da maioria da nossa sociedade do que é um homossexual. Um indivíduo dependente, um indivíduo estereotipado. Até pode existir meninos e meninas que se comportam de uma forma mais estereotipada, mas isso não é a norma. A norma é as pessoas tentarem ser felizes, constituir sua família, ter o seu trabalho, fazer a sua produção, ser respeitadas. É isso que a gente quer, é isso que todos nós gostaríamos, né? E antes que quando a gente vai falar disso, muita gente fala que são as forças das trevas, para não dizer o demônio, fala das forças das trevas, né? Eu sou bióloga, e como bióloga a gente também estuda o comportamento sexual dos animais. Na natureza, todas, 100% das espécies que têm dimorfismo, que tem machos e fêmeas separados em sexos diferentes, e que a fecundação é interna, precisando, portanto, de uma penetração, eu tenho comportamento homossexual. Todas. Em algumas, não só o homossexual masculino, mas também o feminino. Eu tenho provas para mostrar para vocês. Vamos começar com o rei da selva. Leões machos conseguem fazer casais homossexuais que são mais estáveis do que o acasalamento com as fêmeas. Além disso, há vários casos registrados de casais de leões machos que abrem mão de ter filhotes e que simplesmente vivem com o seu parceiro abrindo mão de cuidar, de ter descendência. Enfim, golfinhos costumam fazer masturbação cruzada entre machos ou entre fêmeas, emitindo o que a gente chama de zumbido genital. Então ele emite uma onda sonora que na água vira uma onda física e faz a estimulação do órgão genital do parceiro. Depois, machos e fêmeas copulam com outros do mesmo sexo. No caso entre machos, a penetração, e no caso das fêmeas, apenas o roçar das vaginas. Macacas japonesas formam consórcios homossexuais, beijam de língua e fazem sexo oral umas nas outras. A gente achava que era Satanás, né? Não, o povo gosta. Elas protegem os filhotes umas das outras dos machos agressivos e por isso elas conseguem mais tempo de natalidade, né? Até esses jovens ficarem maiores. A gente não tem a foto da girafa fazendo penetração, porque girafa é um bicho muito arisco. Mas aqui são dois machos fazendo um aporte para o outro, onde um depois ficou passivo frente ao outro, que virou ativo. Peixe-boi costuma fazer penetração macho-macho e fêmeas costumam acariciar as vaginas umas das outras em vários momentos. Não só quando estão no cio, fora do cio também. Aqui é uma orgia organizada, né, de orcas e de baleias brancas, onde elas têm a festa se constitui da seguinte forma: um indivíduo macho fica no meio e todos os outros do grupo copulam com ele. Depois ele sai, entra outro macho no meio, todo mundo copula com ele. Pode acontecer fêmeas também ficarem no meio, todo mundo copular com ela, inclusive outras fêmeas, né? Então, é uma orgia organizada e há esse tipo de comportamento. Elefantes, cuja fêmea leva quase 2 anos, né, de gestação, no período em que elas não estão no cio ou quando elas estão cuidando dos filhotes, podem se comportar em trios homossexuais, onde o elefante mais velho ensina aos elefantes mais jovens como fazer o sexo. Então, ele vai penetrar os mais novos penetram uns nos outros e algumas vezes pode haver casos de masturbação dos mais novos com o mais velho. As bonobas são macaquinhas que têm a fêmea como líder do grupo. É o único grupo de primata onde o alfa é uma fêmea. Essa fêmea, obrigatoriamente, ela é lésbica, ela não tem relação com nenhum macho e tem um harém para si. Quando uma bonoba, que não é a líder, ela entra no cio, ela tem relação sexual com todos os machos do grupo. Não pode escapar nenhum. Por quê? Porque quando esse neném nasce,
o macho não sabe se o filho é dele ou não. Aí ele olha e pensa assim, não tem minha cara, mas eu fui lá. Vai que. Então todos os machos cuidam de todos os filhotes. É o grupo que praticamente não tem infanticídio, não tem morte, né, dos machos para poder a fêmea entrar no cio novamente. É um dos grupos mais pacíficos porque quando chega um macho de outro grupo que fica agressivo, normalmente a líder pega o seu harém, que é constituído de macaquinhas bem mais tchutchucas, por assim dizer, e manda as companheiras darem uma coça de sexo nesse cara. Então ele está agressivo, recebe fêmea de tudo quanto é canto para fazer inclusive sexo oral, e depois ele fica calminho, feliz, zen. E aí ou ele entra pro grupo ou ele segue o caminho dele, mas sem matar ninguém, sem brigar com ninguém. Então é um grupo extremamente pacífico porque a fêmea tem uma estratégia sexual de manter a paz dentro do grupo. Um líder alfa que é macho, só ele pode copular com as fêmeas. Mas eu não tenho só fêmea no grupo, eu tenho outros machos. Então, contrariando a ideia de que homossexualidade é para mostrar poder do macho alfa, o macho alfa serve de fêmea para todos os machos do grupo. Os machos do grupo, todos eles podem copular com ele, mas ele é quem copula com as fêmeas. Bom, se isso é do demônio, vou dizer um negócio para vocês, o demônio está muito poderoso no meu gosto. Meu Deus é mais. Estou falando de animais que não tem muita questão, a gente não conhece muito bem a questão dos laços afetivos, trabalham basicamente instinto. Por isso, a busca pelo prazer sexual, apenas pelo prazer sexual, nos é prejudicial, porque nos remete à animalidade. E nós já sonhamos com a espiritualidade, sonhamos já com a angelitude. Por isso é importante que a gente sempre busque uma ligação afetiva nas nossas ligações sexuais, nas nossas práticas com a outra pessoa. Até porque o corpo humano produz dois tipos de orgasmos, né? A gente tem um orgasmo produzido através de um neurotransmissor chamado serotonina, que vai até mais ou menos a metade do cérebro, que a gente chama de lobo pré-frontal. Esse orgasmo, ele é prazeroso? Muito. Ele faz você revirar os olhinhos? Faz. Ele vai ser muito gostoso? Vai. Qual é o problema dele? É rápido. A sensação dura pouco. Então, você tem aquela relação, te deu prazer, mas pouco tempo depois, às vezes no mesmo dia, você já está atrás, né, sentindo falta de sentir prazer novamente. Por conta disso, a maioria de nós tem dificuldades de manter casamentos e relacionamentos se a gente não mantém o laço afetivo em dia. Porque eu só consigo produzir o outro orgasmo, que é o orgasmo onde além da serotonina eu terei dopamina, eu preciso de ter um laço afetivo com quem eu vou ter relação. Imagina a sua paixão, né? Como dizem os jovens, o crush. Eu vi o crush, está chegando, né? A pessoa liga e, tô indo para aí. Já dá aquele nó nas entranhas, desce o gelo, né, da cabeça para baixo, de baixo para cima, você fica naquela, né? Porque você gosta da pessoa. Não precisa ser o amor da sua vida, não. Você gosta dela. Ter uma relação com essa pessoa vai fazer você produzir o hormônio serotonina e também o neurotransmissor dopamina. E aí você vai ter a parte da frente do cérebro alcançada. E a partir daí a gente tem o orgasmo que faz lembrar Goku, Mito Supremo do Universo, em cima da sua nuvem cor-de-rosa com as 7 esferas do dragão, pronto para ter qualquer desejo seu realizado, uma vez que ele tem o universo a seus pés. É essa sensação do orgasmo de dopamina. Essa sensação te mantém alimentado por dias. Por isso você tem casais que um embarca e o outro fica em terra, o cara passa 14, 15 dias e nenhum dos dois tem a menor intenção de trair. Enquanto em outros casais, basta o outro passar um final de semana no trabalho que já sai, fecha a luz, apaga a porta, salve-se quem puder e a gente vai passar o rolo na cidade. Por quê? Porque eu quero dopamina, mas só consigo serotonina se eu não tiver afeto envolvido. Então não adianta forçar uma relação com alguém que é lindo, mas que você não gosta, porque você não vai conseguir esse tipo de sensação. Esse tipo de sensação é algo que remete a chakras que precisam estar abertos, que eu só consigo isso com uma resposta fisiológica. Então o corpo e a mente e o espírito tem que estar tudo em sintonia.
Afinal de contas, vivemos, né, nessa questão kármica de um aquário quântico que a gente está. Então, o que é natural? Para a nossa espécie, a Organização Mundial de Saúde, como a gente já falou no início, trabalha a homossexualidade, a heterossexualidade, a bissexualidade como formas de expressão saudáveis da sexualidade humana. Não é promiscuidade. Não interessa se você é homo, bi ou heterossexual, você não está liberado para ser promíscuo. Mesmo o indivíduo que é bissexual, que é também um outro preconceito grande que a gente acha que o indivíduo é bissexual, ele vai transar com todo mundo que vê pela reta, porque para ele tanto faz ser homem ou mulher. Não é assim. Essas pessoas têm dignidade, essas pessoas têm afeto, essas pessoas têm sentimentos. Elas vão sim não ter barreiras em relação a gênero por quem vão se apaixonar. Mas não há necessidade delas, por conta disso, de se apaixonar por todo mundo ao mesmo tempo. Aí seria um desequilíbrio, precisa procurar ajuda. É importante não confundir orientação sexual com comportamento sexual, que são coisas diferentes, né? Nem se deixar influenciar pelos comportamentos estereotipados que a mídia mostra muito, que a nossa cultura ainda reforça, e a ciência não sabe explicar por quê. Eu sou professora de genética e quase toda a aula que eu estou falando a respeito de comportamento, da influência da genética no comportamento, sempre tem alguém perguntando se é possível haver algum gene ou alguns genes que determinem a homossexualidade. Não foi encontrado. É o homossexual masculino, ele tem menos testosterona? Não. Há homossexuais masculinos que têm mais testosterona do que um homem normal e tem o afeto por outros homens. Enfim, não foi alguma coisa que a mãe comeu ou alguma coisa que ela se expôs durante a gravidez. Tem estudos sobre isso. Nenhum estudo foi conclusivo. Então, não sabemos dizer de onde vem fisicamente, no plano material, a orientação homossexual. Mas o indivíduo fica asfixiado, né? Pressionado de todas as formas por uma sociedade que é heteronormativa, que tem um tabu absurdo em relação a condutas que não sejam exatamente aquilo que a gente espera, né, das pessoas. E é importante a gente entender que não é para agradar os outros que a gente vai conseguir melhorar. Joana de Ângeles fala pra gente, Emmanuel também, que o desejo pode ser escondido, mas não pode ser morto. Não tem como eu matar o meu desejo. Então é importante que a gente aprenda a lidar com ele, seja saudável e seja educado do ponto de vista da disciplina, para que a gente possa nos conduzir da melhor forma para a nossa evolução. A maioria das famílias é homofóbica, sim, porque todo mundo sabe como o homossexual é tratado na nossa sociedade. A gente sofre porque não quer que os filhos sejam discriminados, porque a gente não quer que os filhos sejam ridicularizados. A gente sofre porque a gente fez planos desde que essa criança estava na barriga, de ter netos, de entrar na igreja de mãozinha dada, que é católico, enfim. Então os filhos precisam entender o sofrimento dos pais quando eles assumem a homossexualidade e os pais não aceitam de cara. Às vezes não vão aceitar nessa encarnação, tudo bem, deixa que cada um é cada um, mas entenda o lado deles. A sociedade ainda é muito hipócrita, né? Então, os pais também precisam entender o sofrimento dos filhos, que até o indivíduo ter coragem de virar para um pai e para uma mãe e dizer, olha, eu sou homossexual, é muita confiança no seu amor, é muita confiança. Então, e quanto tempo essa pessoa passou sofrendo, né, para poder se assumir e ter coragem de dizer para você, olha, eu confio no seu amor a ponto de dizer que eu não sou o que você esperava que eu fosse, do ponto de vista de orientação sexual. Não tem nada a ver com caráter, não tem nada a ver com doença, não tem absolutamente nada a ver com demônio. Muito pelo contrário. Deus abençoa a todos nós. Jesus, quando olha para nós, Deus, quando olha para nós, não vê a criação que deu errado, imperfeita. Deus olha para nós e deu o nosso futuro potencial, que temos cada um de nós de sermos Cristos dele. Estamos no caminho para o qual Jesus já esteve. E hoje Jesus é responsável por um planeta. Não sejam ingênuos. Estamos nos capacitando para tomar as rédeas e ajudar bilhões de outros irmãos. À medida que a gente cresce, à medida que a gente evolui, a gente aumenta a nossa área de atuação no bem. E isso vai fazendo com que a gente ame mais, com que a gente se desprenda mais, independente
independente do tipo de orientação sexual que você veio nesta encarnação para passar por algumas experiências. Então, não é porque o indivíduo gosta de uma determinada cor, de uma determinada roupa, tem um determinado trejeito, que ele deve ser, né, excluído. Na verdade, toda a trajetória do Cristo é de inclusão. Jesus esteve para todos nós, o tempo inteiro. Então, pode? Pode. Gente, não é consenso entre os autores espíritas. Há muitos autores que ainda falam da questão homossexual com um certo preconceito. Mas a gente entende que é tempo e estudo, porque as raízes da homofobia são muito profundas e já existem há muito tempo. Portanto, a gente precisa de paciência e de caridade para quem ainda não conseguiu despertar para essa realidade e educar os nossos amiguinhos que ainda são homofóbicos, né? A sexualidade humana é muito complexa, a ponto dela ter 4 componentes: o sexo biológico, que é a minha genital, a minha identidade de gênero, se eu me identifico como homem ou como mulher. Aí a gente tem as travestis, Leia T para a galera mais nova e a Roberta Close para a galera da minha faixa etária, que estudou a SPP e Moral e Cívica na escola, né? Enfim, a gente às vezes se entrega. O papel sexual. Tá? A gente ainda tem essa ideia de que mulher não pode jogar futebol e o homem não pode cuidar dos filhos e da casa, né? E a orientação sexual, como a gente conversou, hétero, homo e bissexuais, esses são os símbolos para essas orientações, são formas saudáveis da gente estar vivenciando a nossa sexualidade. Não é opção. Opção é quando eu acordo de manhã e resolvo se eu venho de calça ou de vestido. Opção é se eu quero comer arroz com feijão ou se eu quero comer macarrão. Isso é opção. O indivíduo homossexual, ele não tem opção. Ele é assim. E normalmente é assim desde que nasceu. Alguns se descobrem mais tarde, outros são bissexuais, também têm dificuldade de poder se entender, mas o mais importante é que a gente lembre que por conta desse preconceito, nós já aceitamos, a Igreja Católica já chegou a considerar a masturbação, coito interrompido e homossexualidade como coisas piores do que o estupro, do que a pedofilia e do que o incesto e o adultério. Porque estupro, pedofilia, incesto e adultério pode gerar filhos. Masturbação não. Nós vivemos até hoje meninos e meninas que têm uma dificuldade tremenda em relação à questão da masturbação, muitas das vezes caindo para a questão do vício e da culpa, porque não sabem como utilizar dessa ferramenta de uma forma saudável. E aí entra com a questão da pornografia, entra com a questão do fazer escondido, do se sentir culpado e por conta, entre outras coisas, de milênios que a gente andou vivendo aí, séculos e séculos, achando que masturbação é algo ruim. Na Grécia Antiga, só para a gente lembrar, era uma sociedade que considerava a expressão da homossexualidade masculina como algo divino. Era o sexo que nos aproximava de Deus. Nós, entenda, homens. Mulheres, como não eram vistas nem como ser humano, era simplesmente um objeto de procriação, não tinham direito à homossexualidade, nem os escravos. Somente os cidadãos livres é que poderiam usufruir desse tipo de relação. A Organização Mundial de Saúde riscou a homossexualidade da sua lista de doenças mentais em 1993. Até então, tinha CID, inclusive, para isso, Código de Identificação de Doença. Em 1995, 2 anos depois, o Conselho Federal de Medicina concorda que a orientação homossexual no Brasil não é doença. Mas só em 1999, portanto há 17 anos, é que o Conselho Federal de Psicologia proibiu os seus funcionários, os seus profissionais, de oferecerem cura ou de tratamento para a homossexualidade. Eu não posso tratar uma doença que não existe. Isso é charlatanismo. Não posso oferecer uma cura para algo que não é doença. Então são questões que a gente só começou a discutir de 17 anos para cá. É muito pouco tempo. A nossa sociedade ainda está muito atrasada em relação a essas discussões. No livro Vida e Sexo, capítulo 21, aquilo que a gente já conversou, que Emmanuel fala que o espírito passa tempo ora na feminilidade, ora na masculinidade, e que
a especificação psicológica vai ser acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino. Nós não somos totalmente um polo apenas, até porque já temos mais de 17 mil anos de encarnações neste planeta como seres humanos e por isso já passamos por muitas experiências, tanto num sexo quanto em outro. Por conta disso nós temos um pouco mais ou menos de cada sexo, de cada gênero no nosso comportamento. Então, quando no capítulo 21, Emmanuel pergunta: quando eu identifico tendências homossexuais no espírito que eu recebi como filho, o que eu faço? Emmanuel é muito seguro em relação a isso. Ele fala que a gente deve dar amparo educativo adequado para que se instrui como se instrui os heterossexuais, para que os nossos filhos que são homossexuais não caiam na promiscuidade, no uso hedonista do sexo, que eles não sejam contrários à lei divina. Da mesma forma que eu educo meu filho que é heterossexual, da mesma forma que eu educo meu filho que é bissexual. Ou seja, pede igualdade em tratamento. Isso em plena ditadura. Por pouco, Chico Xavier foi para a cadeia por causa desse capítulo do livro Vida e Sexo. Então, a gente tem que entender que o contexto histórico fez muitas das vezes a espiritualidade se calar, a ponto de, na Gênese, na obra Gênese de Allan Kardec, nós temos o apoio à origem da vida pela geração espontânea, que a ciência hoje já mostra que não é verdade. Mas naquele contexto histórico, se Kardec tivesse dito que havia uma evolução anímica, ele seria internado, com certeza, num hospício. Então, a espiritualidade vai trazendo os ensinamentos para a gente aos poucos e deixou com Kardec a mensagem de que a hora que a ciência superasse ou mostrasse alguma coisa errada na codificação, ficássemos com a ciência. Porque eles já sabiam que haveriam coisas a ser descobertas ainda, mas que não estávamos maduros o suficiente para trabalhar. Então, fatores que levam à homofobia, juro que eu estou acabando. A homossexualidade abala a ideia de que o homem é mais poderoso e é ele quem domina a sociedade. Isso faz com que o heterossexual masculino seja poder. Por isso, lésbicas são muito mais toleradas pela nossa sociedade do que homossexuais masculinos, porque ele abre mão do poder da penetração. O desejo sexual reprimido, a maioria dos homofóbicos tem desejos homossexuais. Não todos, a maioria. Isso já foi demonstrado em vários estudos, que no livro do André Moreira ele cita e dá todas as referências bibliográficas. O apoio desse superego coletivo, que a gente acredita que o homossexual é alguém perverso, é alguém que não tem moral, enfim. A baixa autoestima faz com que eu eleja alguém seja pior do que eu, para eu poder me sentir melhor. Então, a baixa autoestima é uma raiz da homofobia. E o discurso de diversas religiões ortodoxas, principalmente muçulmanas e cristãs, que falam que o homossexual é alguém demonizado, que deve ser não só reprimido, mas excluído completamente da sociedade. A ponto de, na China, não sei se vocês sabem, em torno de 6 mil mulheres são obrigadas a casar com homossexuais ao ano. Cada ano, 6 mil mulheres são forçadas ao casamento com um homossexual na China para poder manter a família. É um negócio meio maluco, mas ainda existe em pleno século XXI. Então, a falta de conhecimento sobre as causas da homossexualidade, principalmente da questão espiritual, fomentam a homofobia. A imposição desse padrão heterossexual como o único que seria aceito, o interesse de grupos que querem se manter no poder, então fazem a massificação coletiva para poder levar a população a ser contra ou a favor de determinadas situações, como principalmente bombardeio na mídia. E em João, primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 20, para a gente lembrar que ele relata que Jesus disse que se alguém diz eu amo a Deus e aborrece, né, nem discrimina, aborrece seu irmão, ele é um mentiroso. Porque se não ama seu irmão, consegue amar seu irmão que ele vê, como é que ele vai poder amar a Deus que ele não vê e não conhece? E aí eu achei essa tirinha ontem do Dinho, que diz assim: pai, como é que existe homofobia? Na escola eu aprendi que todo ser humano é homo. E aí o pai responde: Dinho, mas nem todo homo é sapiens. Precisamos exercitar a nossa sapiência, a nossa inteligência, para poder compreender os dilemas e as
situações, as demandas atuais, para que a gente não deixe as pessoas sofrendo por imposição do nosso egoísmo. André Luiz diz que o instinto sexual deve coroar-se com as glórias do êxtase, que a gente deve dobrar seus imperativos da responsabilidade, sem sair por aí tendo relações casuais, independente da sua orientação. Então, a gente entende que a orientação sexual é um mecanismo divino para a nossa aprendizagem e evolução. E eu com isso, Emmanuel faz no capítulo 26 do livro Vida e Sexo um apelo que a gente se abstenha de julgar os nossos irmãos. Nenhum de nós sabe qual é o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda no futuro. E no futuro, entenda-se não só essa, mas também as próximas encarnações. Que a gente tem responsabilidade no desequilíbrio de outras pessoas, principalmente aquelas que são postas debaixo do mesmo teto conosco. O indivíduo pede a Jesus: eu quero amar como o Senhor nos amou. Aí Jesus manda um filho homossexual. Por que eu, Deus? Pô, tu não pediu, filho? Amar o igual é muito fácil. Amar alguém que vê o mundo de forma diferente, que sente diferente, que pensa diferente, é que é o desafio. E nós, enquanto sociedade brasileira, estamos tendo problemas com essa questão. Só abrir o Facebook e dar uma olhada. Então Jesus deixou pra gente a ideia de que tanto héteros, quanto bissexuais, quanto os homossexuais, somos convidados em contextos pedagógicos diferentes para o mesmo aprendizado, que seria a valorização da vida, a valorização dessa energia sexual como algo que é sagrado, que por isso ele exige de nós respeito, disciplina e bom senso na hora de empregá-la, que exige a dignificação da pessoa humana e das relações com as outras pessoas que nós temos, e o estabelecimento dos laços afetivos para que as famílias possam ser estruturadas em afeto e não apenas em interesse, seja de prazer, seja financeiro, seja ele qual for. Então, nós temos na orientação sexual, independente de qual ela for, a experiência pedagógica que a misericórdia de Deus permitiu que nós viéssemos. Por isso, precisamos apoiar-nos e acolhermos uns aos outros, buscando sempre a melhor forma de convivermos e de estarmos exercitando o amor do Cristo em nós. Peço perdão de ter ultrapassado o meu tempo. Muito obrigada pela orientação, pela paciência e pela caridade de vocês em me ouvir. E fica, obviamente, a recomendação: assistam às palestras de André Moreira, de Haroldo Dutra e de Divaldo Franco sobre homossexualidade, que existem várias na internet. Aproveitemos o nosso tempo para a construção desse mundo melhor que a gente tanto quer que chegue o mais rápido possível. Muita paz a todos.